pessoal, nessa nossa videoaula nós iremos responder a seguinte indagação. Toda reação química possui uma constante de equilíbrio? Gente, esse tipo de questionamento ele é mais frequente quando estamos abordando o assunto de equilíbrio químico. E muitas vezes ocorre essa dúvida. Então, em função dessas dúvidas recorrentes, vamos abordar esse assunto e mostrando algum exemplo de situações que nós temos uma constante de equilíbrio. E como identificar que uma reação ela pode ter uma constante de equilíbrio? Então, feita essa introdução, vamos à prática. A resposta para essa indagação é não, tá? Não. Nem toda reação possui uma constante de equilíbrio. Na verdade, só as reações reversíveis. Só as reações reversíveis. Pelo menos em tese, tá? Então, sabendo disso, como identificar uma reação que possui uma constante de equilíbrio? Então, vamos fazer o seguinte, olha, vamos para um exemplo genérico. Considerando que nós tenhamos uma reação dessa natureza, A mais B, resultando em C mais D. Se essa reação ela possuir uma constante, ela vai ter que ser reversível. E as reações reversíveis, elas são identificáveis pela presença dessa dupla seta. A reação direta, tá? E a reação inversa, certo? Então, toda e qualquer reação que é escrita com uma seta dupla, ou seja, uma seta num sentido, da direita para a esquerda, e um da esquerda para a direita, você tem uma constante de equilíbrio associado a essa reação. Então, neste caso, tá? Nossa constante de equilíbrio, nós vamos chamar a constante K, ela pode ser escrita da seguinte maneira, ou expressa, né? É a concentração do produto C elevada a seu coeficiente. Eu estou chamando de coeficiente essas letras minúsculas, tá? Coeficiente estequiométrico, vezes a concentração do produto D elevado a seu coeficiente estequiométrico, dividido pela concentração do reagente A elevado a seu coeficiente estequiométrico A, vezes a concentração do reagente B, que restou no meio, tá? Elevado a seu coeficiente estequiométrico B. Lembrando que toda vez que falam em concentração, os produtos são as concentrações que são formadas no meio, enquanto que as concentrações do reagente foi o que sobrou após alcançar o equilíbrio. Então, essa é a minha expressão da constante de equilíbrio para essa reação. Mas ficaria mais interessante se fizéssemos um exemplo em que realmente há uma reação verdadeira que ocorre na prática. Então, vejamos um exemplo de uma reação real, né, que ocorre na prática, e não a genérica, tá? Como escrita acima. Então, vejamos. Vamos fazer então a reação clássica, que é H2 gasoso mais N2 gasoso, em que a reação é reversível, que é gerado o NH3 gasoso. Então veja bem, o primeiro passo é você balancear, né? Então vamos balancear o nitrogênio. Aqui tem 2 nitrogênio reagente, no produto só tem 1, então
ajustando o coeficiente estequiométrico da amônia para 2, balanceou o nitrogênio, porém agora temos 6 hidrogênios, então temos que adicionar o coeficiente 3. Então está balanceada a reação. Então essa reação no equilíbrio, como é que eu expresso a constante para ela? Então eu vou, tá? Expressar minha constante vai ser igual a quem? A concentração do produto em mol por litro, nesse caso eu estou tomando. Então vai ficar a concentração de NH3 elevado ao seu coeficiente estequiométrico, nesse caso é 2, dividido pela concentração do reagente H2 que restou no meio. Então, a concentração de H2 elevado ao seu coeficiente estequiométrico, nesse caso é 3, então ao cubo, vezes a concentração do N2 que restou no meio. Então, essa é a expressão da constante de equilíbrio para a reação de formação da amônia, certo? Gente, eu preciso fazer aqui um adendo no sentido de: e as demais reações? Todas as demais reações que tem, por exemplo, A mais B resultando em C, por exemplo, e é apresentada apenas uma seta, é considerado que a reação ocorre totalmente e ela não é reversível. Está sendo dita e informada ao apresentar ou escrever a reação apenas com uma seta que ela não é reversível, tá? Logo, não vai existir uma constante, tá? Não vai existir uma constante para essa reação e toda qualquer, tá? Toda e qualquer reação que for apresentada desta forma, certo? Então vejam sempre e fiquem atentos à nomenclatura, à forma como a reação é apresentada e, sobretudo, nessas setas que a descreve, ou seja, informa se ela é reversível ou irreversível. Certo, pessoal?